Hoje é e nada me seja convosco. Aleluia. Como é bom mais uma noite a gente estar aqui reunido para poder cultuar ao Senhor. Tenho certeza que você chegou nesse lugar pela permissão do Senhor. Então tenha a liberdade de dar liberdade ao Espírito Santo para falar ao seu coração, para tocar em sua vida, para que você possa sair daqui não da mesma forma que você chegou, mas que você saia daqui transformado. O Espírito Santo ele possa falar ao seu coração de forma grandiosa, desde o início, desde o nosso primeiro momento do boa noite até o boa noite final, em nome de Jesus, amém? Santo é o teu nome, Senhor. Nós te convidamos nesse lugar para falar aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, toque em nossas vidas. Abrimos o nosso coração para que você possa falar conosco. Essa é a nossa casa. Venha fazer morada em nome de Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia lhe oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não
disseste, nós queremos te entregar, Senhor. Que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você pode adorá-lo com suas palmas nesse momento. Aleluia. Essa canção é interessante porque hoje nós estamos no último dia, né, da campanha Jesus na Minha Casa. E olha que interessante porque Marta e Maria, elas tinham o prazer da visita de Jesus na casa delas, porque Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Nós também temos a maravilhosa graça de recebermos Jesus em nossa casa. Nós não temos feito esse pedido, esse convite, falando, Senhor, vem ficar na minha casa comigo. Mas elas tinham algo a oferecer. Marta estava ali oferecendo seus serviços, Maria estava oferecendo a sua adoração, Lázaro estava oferecendo o seu tempo também. E você? O que você tem a oferecer ao Senhor nessa noite? Eu quero que você fique aí refletindo o que você tem a oferecer. E enquanto isso, eu quero te convidar a cantar um louvor que eu particularmente gosto muito, porque ele fala da força da igreja do Senhor. É uma igreja que tem vencido batalhas. Você venceu batalhas até hoje. O Senhor tem te fortalecido, igreja, amém? O Senhor, Ele tem te levantado para ir além. Então, nesse momento, eu quero te convidar a cantar essa canção. Amém? Vamos lá? Com as palmas. Prisioneros
Está sentindo essa mesma presença que eu sinto aqui. Porque se você ainda não sente, eu quero te convidar a dar liberdade, dê espaço para o Espírito Santo tocar na sua vida. Não saia daqui da mesma maneira que você chegou. Não permita isso na sua vida. O Senhor, Ele tem um manancial de bênçãos. Ele quer fluir dentro de você. Aleluia. Eu não sei o que você veio falar com o Senhor e nem sei o que você quer ouvir de Deus, mas você pode começar a adorar a Ele nesta noite. Você pode abrir a sua boca. Eu começo a me lembrar da pastora falando na sexta-feira na sala de oração. Você pode ser muito mais do que um recipiente bonito. Você tem algo para oferecer. Você não encontrou esse algo ainda, porque você ainda está fechado em si. Mas deixa esse algo que você tem a entregar fluir. Olha, pastor Rafael, ele sempre falou que ninguém perde. Ninguém perde em entregar para o Senhor, porque Deus também, Ele não gosta de perder. Eu acho que Ele é muito competitivo. Quando você dá algo, Ele te restitui ainda mais. Não se preocupe, que toda adoração que você entregar para Ele, Ele tem um manancial para te entregar nessa noite. Então abra sua boca e comece a falar com o Senhor. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia, Jesus, tu és santo. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu sei que você sabe cantar, então vamos comigo. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar sofrendo. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Senhor. Aleluias. Aleluias. Começa a expressar a Ele o seu amor. Começa a expressar a Ele. Começa a expressar a Ele aquilo que Ele representa para você. Com muito louvor, com muito louvor. Oh Espírito Santo de Deus. Nesta noite, ó Pai, nós te falamos, nessa noite nós te clamamos, nessa noite nós te exaltamos, porque o Senhor é o único que pode, o Senhor é o único que pode todas as coisas. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, nesta noite nós te louvamos, nós te exaltamos, em o nome de Jesus, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode tudo, então nós te clamamos e nós te exaltamos, em nome de Jesus. Com a sua mão mais alta, começa a aplaudir a Ele, começa a exaltar, porque Ele é digno de receber toda a honra, Ele é digno de receber toda a glória, Ele é digno de receber toda a graça, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar as suas mãos seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Quero dar aqui alguns avisos e tenho certeza que Deus vai continuar falando muito conosco. Da mesma maneira que falou no louvor, vai falar agora nesse momento, vai falar na hora da palavra, vai falar em todos os momentos, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui e temos certeza de que tudo que está sendo feito aqui é para Ele. Amém? Quero dar aqui um aviso do que está acontecendo na igreja, do que vai acontecer, tá? Todas as sextas-feiras, irmãos, sabemos nós que a nossa escola de oração, né, nossa sala de oração, então toda sexta-feira às 20 horas estaremos aqui, tá, orando, buscando a Deus. Eu já estava falando com o Apolo que a sala de oração virou é igual o nosso GC, né? Virou algo ali, já parece que já é nosso, já é aquele trem, já virou uma, como que se fala, algo nosso, né? Algo que, como se fosse ali almoçar, jantar, algo que você faz, não por obrigação, não por tem que ser feito, mas algo que se tornou prazeroso. E cada dia que acontece mais, cada dia que passa mais, se torna mais prazeroso ainda. Então, irmãos, é a mesma coisa a nossa sala de oração. Tá? Toda sexta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui. É 1 hora só, gente. É 1 hora orando, buscando a Deus. Você vê gente buscando a Deus deitado, sentado, em pé. Não sei, da maneira que você busca, mas o principal, você tem que chegar aqui na sexta-feira e se sentir à vontade. Se sinta à vontade na presença de Deus. Esse é o maior principal, tá? Sábado agora nós temos o nosso submerso para servos, às 18 horas. Então você que é servo, tá? Sábado agora, às 18 horas, nós estaremos aqui, tá? E aprendendo como e o que fazer no dia do encontro, tá? Então é muito importante você estar aqui conosco no sábado também, que é às 19 horas, tá? E no domingo, irmãos, 18 horas, desculpa. E no domingo nós temos a nossa festa da colheita, tá? Vai ser os dois horários, às 8 horas da manhã, tá? E às 18 horas. Então, irmãos, vai ser uma festa assim maravilhosa. Vai ter uma apresentação de teatro, tá? E esteja conosco aqui, tanto na de manhã, na parte da manhã, na parte da noite também. Vai ser bênção também para a nossa vida, tá? E lá atrás a Fernanda está fazendo as inscrições do imerso, tá? Você que ainda não fez a sua inscrição, tá? Passe lá e faça a sua inscrição lá em nome de Jesus.
Amém? Você está no seu lugar mesmo? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, lá no versículo 16. Mateus 19, 16. Esse momento de fidelidade, eu quero trazer uma palavra para você, bem breve, que o Wagner daqui a pouco vai trazer uma palavra, tenho certeza que vai nos abençoar muito. Lá no 19, 16, está escrito assim, ó: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: tudo isso tenho obedecido, mas ainda o que me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. E agora eu quero trazer para você uma pequena palavra que muitas vezes nós pregamos sobre isso aqui, e a resolução total, não parcial, mas total desse versículo, que eu acho que é o principal que nós temos que aprender nessa noite, não só nessa noite, mas para que nós venhamos fazer esse momento aqui de uma maneira certa. Olha só para você ver que interessante. Depois de tudo aquilo, chamou a atenção de Pedro, e Pedro lhe respondeu: nós não temos deixado tudo para seguir a vós? E Jesus lhe respondeu: digo-lhe a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, você que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tinham deixado casa, irmãos, irmãs, pais, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E aí eu quero trazer uma palavra bem breve para você sobre a real importância de servirmos a Deus com aquilo que temos de melhor. Essa história aqui é a respeito de um jovem que, hora nenhuma, essa parábola ela se refere-se a dinheiro. Hora nenhuma Jesus vira para aquele homem e fala que, muita gente fala, né, usa ali um versículo, eu nem fiz questão de falar ele aqui, que é uma interpretação muito errada, que fala que é mais fácil um rico entrar no inferno do que um camelo na agulha, do que o rico ir para o céu. É uma interpretação muito errada. Nós deixamos de pregar aquilo que Jesus fala, aquilo que o próprio Deus fala em Isaías, né, que devemos comer o melhor dessa terra. O problema nunca foi, nunca vai ser o dinheiro. O dinheiro está aí e nós que estamos aqui dependemos dele. A igreja está aqui, depende dela. Só que o que Jesus quis trazer para esse homem, e logo após o próprio Pedro também teve dúvida: Senhor, do que adianta fazer isso tudo, mas nós não temos feito, e aí? E Jesus fala: você tem que largar isso, largar aquilo, você tem que fazer isso. Quando ele fala isso, ele traz para Pedro o quê? Que ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Na hora que Jesus ele se torna o primeiro na minha vida, na hora que Deus se torna o primeiro na minha vida, eu começo a entender a importância de ser grato a Ele. Esse momento de fidelidade que nós fazemos aqui todas as quartas e todos os domingos, quando nós entendemos que é para Ele, tudo é dele,
isso aqui não se torna um fardo. Quantas vezes, quantas pessoas viram e falaram assim, ela vai falar de dinheiro de novo, mas quando nós entendemos que tudo é dele, eu me torno o quê? Responsável pela obra dele. Porque há uma ordem que Cristo, que Deus deixou para nós lá em Malaquias 3:10, foi: trazei mantimento para a minha casa. O dever de manter a casa de Deus, ele é nosso, ele é nosso. Nós temos esse dever de manter a casa de Deus. E não é que nós vamos comprar a bênção de Deus. Quem somos nós para comprar algo na mão de Deus? Quem somos nós? Mas na hora que nós entendemos e abençoamos com aquilo que, ao contrário do jovem ali, nós estamos desprendendo de nós, porque o problema daquele jovem não era a fortuna que ele tinha. O problema daquele jovem era o coração dele estava no lugar errado. Ele sabia todas as leis, mas o coração dele estava no lugar errado. Fazer o que é certo, mas deixar de obedecer o que é certo, não adianta. E aquele jovem, ele entendeu que para ele seguir a Deus, o coração dele tinha que estar onde? Em Deus. Mas entre Deus e a riqueza, ele escolheu a riqueza. E quando nós entendemos que Deus, ele é dono de tudo, que tudo isso aqui é para ele, nós participamos desse momento e nós não tiramos aquilo que nos resta, e sim aquilo que nós temos de melhor. Vou te dar um exemplo muito claro, aquela mulher que trouxe apenas 3 moedas. Não era a quantidade, e sim o que ela tinha de melhor. Quando você vai na sua carteira, no seu aparelho de celular fazer o Pix, quando você olha aquele momento de fidelidade, eu quero abençoar a igreja, automaticamente esse sentimento de abençoar, isso volta para você. Essa gratidão que você faz para Deus, automaticamente ela volta para nós. Uma coisa que eu sempre falo, até a própria terra, ela é obrigada, estabelecida por Deus, te devolver aquilo que você lança nela. Agora imagine mais Deus. Não é que você vai comprar a bênção de Deus colocando aqui, Deus, eu vou colocar aqui, eu quero um carro barulhento. Não é assim, não é assim que funciona. Tem pessoas que ficam a vida inteira trazendo oferta e dizem, mas a vida não é mudada. Como eu conheço, e você também deve conhecer vários. Mas a atitude de amor, a atitude de gratidão, a atitude de saber que o manter a casa de Deus é nosso, isso chama a atenção de Deus. Então, se você quer chamar a atenção de Deus, não é aquilo que você tem que largar tudo que você tem para chamar a atenção de Deus, não é isso. Eu tenho que me tornar o mais humilde, eu tenho que me tornar o mais pobre, eu tenho que começar agora a andar de chinelo furado. Não, hora nenhuma a Bíblia fala sobre isso. Uma coisa que foi pregada há muito tempo e é errado isso. Mas na hora que você entende que o melhor é dele, o melhor é para ele, na hora que o meu coração fala assim, nossa, eu quero fazer o meu melhor para Deus, aí você começa a entender e a palavra de Deus começa a fazer sentido para você a respeito de oferta. Então nessa noite eu quero que você segure na sua mão, não aquilo que lhe resta, mas aquilo que de coração você quer entregar a Deus. E aí você vai ver que vai fazer sentido para você a oferta e o dízimo. Segure na sua mão e agora em nome de Jesus, e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta hora, eu oro ao Senhor agora, Senhor, e apresento ao Senhor todos os dizimistas e todos os ofertantes que aqui estão, meu Deus. Que a palavra viva, meu Deus, esteja dentro de nós, dentro do nosso coração. Esteja, meu Deus, transformando, ó Deus, a nossa mentalidade. Porque a única maneira de vermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é mudando a nossa maneira de pensar. Não existe outra maneira, Senhor. Então que o Senhor possa mudar a nossa maneira de pensar a respeito daquilo que fazemos para o Senhor. Meu Deus, que esse momento de fidelidade não é um momento qualquer, mas é um momento aqueles a quais, Senhor, abre a sua mente e entende o poder sobrenatural que é isso aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá semente àquele que semeia, e a nossa oferta é uma semente no Teu reino.
Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra em nossas vidas, que essa palavra se cumpra no nosso meio, Deus. Esse que tem um coração generoso, assim, meu Deus, como aquela viúva que não tinha nada para se alimentar, Senhor, e o azeite nunca mais parou e a farinha nunca mais parou, Senhor. Que essa pessoa que tem um coração generoso, que isso aconteça na vida dela, Senhor. Sonhos, realizações, meu Deus, projetos venha se realizar, porque o nosso coração, diferente daquele jovem, não está naquilo que nós temos. O nosso coração está no Senhor. E quanto mais eu demonstro isso para o Senhor, meu Deus, mais as bênçãos vêm para mim. Pai, abençoe de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Trazei seus dízimos e as suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar agora em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Wagner. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Tá um friozinho, mas um friozinho bom. Eu gosto de frio, tem gente que não gosta, mas tudo bem, é gosto. Levanta sua mão direita para os céus e repita comigo: Pai, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nosso Deus, glorifica Ele com as suas palmas em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje se encerra mais uma temporada de mensagens abençoadas. Eu tenho certeza que, pode se sentar no seu lugar, por favor. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu, né, com cada palavra dita aqui. Eu também aprendi muito, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Toda vez que você lê a palavra de Deus, tem algo diferente, tem algo sobrenatural para ela estar falando contigo em seu coração. Amém? Antes de entrarmos na palavra, meus irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, nessa passagem, me veio uma cena assim, até engraçada, né? E eu tenho assim, quase certeza que isso acontece, né, na casa da maioria das pessoas e muita gente. Por exemplo, a pessoa está ali de boa em casa, um sabadão à noite, não está fazendo nada, está de folga, porque trabalhou a semana toda, naquele momento assim, não fazer nada. De repente, chega uma mensagem, chega uma ligação de alguém, algum parente, alguém importante, fala assim, ó, estou chegando aí na sua casa. De repente faz o que a pessoa, né, entra num certo desespero, porque muitas vezes a casa está o quê? A casa está aquela bagunça ali, o que a pessoa faz? Não, vamos correr aqui, arrumar rapidinho, joga a sujeirinha para debaixo do tapete aqui, pega as roupas que tá, joga dentro do guarda-roupa, fecha tudo bonitinho, passa um paninho, aquela correria ali, porque está chegando alguém que não avisou que estaria chegando. Está chegando um parente que você não via há muito tempo, está chegando uma pessoa importantíssima e você o quê? Não estava preparado para a chegada daquela pessoa. Chega a ser engraçado, porque eu não sei se a maioria das casas acontece, porque lá em casa acontece isso sim. De repente, ó, fulano tá vindo aí corre, pega as crianças, põe no armário, pega o cachorro, prende lá embaixo, né? Amém? Mas isso é para que nós fiquemos aqui, atentos e alerta. Isso também se torna uma reflexão na nossa vida, para a gente estar preparado, porque a qualquer momento a vinda do Senhor Jesus, ela vai chegar na vida de cada um. A qualquer momento Jesus vai falar assim, ó, hoje eu quero estar na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa. Aí eu pergunto, como que está a sua casa? Para receber o Senhor Jesus. E eu falo, isso nem é a casa física. Eu falo isso da casa espiritual. O nosso coração, a nossa mente. Assim foi como Zaqueu. Vamos ler hoje sobre Zaqueu. Zaqueu era um jovem rico,
porque ele era cobrador de impostos, mas não era qualquer cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então as pessoas daquela cidade odiavam ele, não gostavam dele de jeito nenhum, queria ver ele, sabe, na pior situação. Mas ele viu aquela multidão, aquele forféu, né, como dizem os mineiros, aquela bagunça, e então ele ficou curioso para saber o que está acontecendo. E de repente ele ficou sabendo, Jesus está passando aí. Nossa, Jesus. Creio eu, a Bíblia não fala, mas creio eu que por ele ser uma pessoa rica também, de ricos conhecimentos também, então ele ficou sabendo quem era Jesus. Ele ficou sabendo das coisas que Jesus estava fazendo naqueles tempos. Então ele ficou curioso. Não, peraí, esse aí é diferente. Esse aí eu quero saber quem é esse camarada. Que as pessoas tanto estão ali, sabe, em volta, as pessoas tanto procuram, as pessoas tanto se aproximam, as pessoas tanto querem a presença dele, as pessoas tanto querem que ele faça alguma coisa. Eu quero saber quem é este homem e o que ele pode fazer para a minha vida. O curioso é que Zaqueu era rico. Zaqueu não precisava de nada. Não precisava de dinheiro, ele tinha conforto, tinha regalias. Mas algo faltava na vida de Zaqueu. Assim como tem muita gente hoje, infelizmente, não somente dentro das igrejas, aí fora também, mas por incrível que pareça, há cristãos que têm essa necessidade de quê? De algo para ser preenchido. Tem muita gente que é rica, financeiramente falando, tem de tudo que quiser, mas tem uma tristeza, uma tristeza profunda, mas tem uma agonia profunda. A pessoa não dorme direito à noite, a pessoa fica angustiada, sabe? A pessoa daria tudo para ter um momento de paz. Esse buraco, esse vazio dentro da pessoa, isso é a falta de quê? Do único que pode suprir essa necessidade, o único que pode preencher este vazio dentro de cada um de nós. Amém? Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 19. Novo Testamento, Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu, e a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: revolto dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus.
Jesus diz para você nessa noite: hoje me convém ficar em tua casa. Hoje me convém ficar na casa de cada um aqui presente. Porque aqui também há filhos de Abraão, aqui também há abençoados, aqui também há filhos de Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele escolheu você, ele escolheu a tua casa, escolheu a tua família para passar lá. E quando Deus, ele passa em algum lugar, quando Deus, ele entra em alguma casa, nada fica comum, nada fica como era, tudo muda, a situação muda, o cenário muda, as coisas mudam, porque onde Deus entra, tudo tem que mudar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dessa passagem eu separei sete tópicos, né? 7 estudos ali que eu achei muito interessante. Que o Espírito Santo ele vai orientando a gente, né? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar. Eu costumo dizer que quando eu subo nesse altar que é sagrado, eu só começo, porque o restante é o Espírito Santo que dá a direção, o Espírito Santo que dá a palavra, o Espírito Santo que manda, ele que sabe o que faz, em nome de Jesus. O primeiro tópico diz: Jesus sempre passa por lugares onde ninguém espera. Jesus passava para a cidade de Jericó, aquela cidade que foi amaldiçoada. As muralhas de Jericó foram quebradas na época, então aquela cidade foi meio que amaldiçoada. Então ninguém esperava que Jesus fosse passar naquele lugar, um lugar maldito que ninguém gostava daquele lugar, que segundo a população era o pior lugar existente da época. Mas Jesus, ele passou lá, porque Jesus, ele tem propósitos, ele tem um foco, ele tem um alvo, e o alvo de Jesus é salvar aquele que está perdido, em nome do Senhor Jesus. Diz aqui o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus entra em Jericó, cidade amaldiçoada no passado, mostrando que a sua graça vai aonde muitos acham que não há segurança, não há esperança. É o que eu torno a dizer: lugar que Jesus passa, tudo muda. O verbo atravessar indica o quê? Que Jesus estava em movimento, Jesus estava em caminho. Ele estava passando porque ele estava indo em algum lugar para estar resolvendo alguma coisa, para estar levando alguma coisa. E ele passou, e onde ele passa, a multidão, se ajuntava, se aglomerava, porque todos sabiam que ele era o único que podia, e até hoje ele pode fazer algo. Amém? Nenhum dos lugares desprezados, Jesus ainda, nenhum, peraí, eu estou sem meus óculos aqui, mesmo nos lugares desprezados, Jesus ainda faz questão de passar. Hoje, nos tempos de hoje, nós vemos sim lugares que, muitas das vezes, discriminados pelas pessoas, como por exemplo, biqueiras, como por exemplo, cadeias, como por exemplo, manicômios. Tem gente que passa de longe e vê aquela situação, olha lá aquele monte de gente à toa, de um monte de gente, sem procurar Jesus, não está nem aí para Jesus. Você acha que Jesus vai passar naquele lugar ali? Você já acha que Jesus vai dar atenção para aquela gente que não despreza o chamado de Deus, desprezou muitas das vezes um convite para buscar a face de Deus. Muitas das vezes a pessoa desprezou uma oração, desprezou um simples Deus te abençoe. Amém. Tem gente que não dá importância de receber uma bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe também. Como se fosse algo normal, como se fosse assim, muito obrigado, de nada. Não, quando alguém fala assim, Deus te abençoe, nossa, eu pego isso com tanta alegria, porque aquilo é uma palavra profética. Quando você abençoa alguém, quando você recebe essa palavra, isso é uma palavra profética. Quem hoje não quer receber a bênção de Deus, que é mais valioso do que qualquer coisa? Amém? No 2, aqui,
Jesus conhece quem está com sede de mudança. O curioso, algo que é curioso é isso, porque Zaqueu, ele tendo tudo, ele tendo dinheiro, ele tendo status, ele tendo conforto, por que ele queria conhecer Jesus? Se nada faltava para ele. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, diz o texto. O desejo de ver Jesus é o primeiro passo para a transformação. Amém? Quando a pessoa ela está num desespero, ela está numa situação caótica, quando ela está no fundo de um poço, quando a pessoa ela se encontra sem saída, a primeira reação dela, que seria o natural, é querer conhecer Jesus, porque a gente muito ouve falar de Jesus desde a nossa infância, que Jesus nasceu em Belém, que Jesus cresceu, que Jesus fez o milagre do vinho, que Jesus morreu na cruz por cada um de nós, que Jesus ressuscitou, que em breve Jesus vai voltar. Muitas das vezes isso se torna apenas informações. O diferente de você querer realmente conhecer esse Jesus em espírito e em verdade. Peça ao Pai para que Ele revele o Filho dele, Jesus, para você. Porque uma vez, quando a gente conhece de verdade esse Jesus, nada mais vai te importar, nada mais vai te incomodar, nada mais vai fazer diferença na tua vida, porque você vai saber, você vai descobrir que Ele é o único Deus poderoso, o único que pode abrir e fechar portas, o único que pode te levantar, o único que pode te tirar da sarjeta, te tirar do pó e te pôr assentado junto com os príncipes, o único que pode trazer para você a salvação da tua alma e da tua casa, em nome de Jesus. O desejo de ver Jesus é o primeiro passo para a transformação. Procurava ver, na interpretação grega, isso traz a ideia de buscar com intensidade. Zaqueu, ele procurava ver, ele não quis apenas, deixa eu chegar aqui, deixa eu ver aqui, uma multidão passando ali, subiu na árvore, né? Ah, tá, aquele ali é Jesus. Ah, tá, então tá, aquele ali é Jesus. Não, ele procurou ver realmente, não só passando ali, sabe, no meio da multidão, não, preciso ver de perto. Então a palavra diz que ele correu à frente, sabe, ele calculou, ele está passando ali, chegar ali na frente, ali é caminho de ele passar. Então ele correu à frente e subiu em alguma árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar ali, então ele ia ver Jesus ali de perto, passando. Quem sabe então, ele poderia tocá-lo, né? A gente imagina, né, esse pensamento, quem sabe então ele podia tocá-lo, quem sabe então Jesus podia passar e dar um tchauzinho para ele. Aquilo seria até o suficiente para ele, Jesus passar e notar ele, dar um tchauzinho, oh, tudo bom? Deus te abençoe. Mas não, Zaqueu era rico e influente, mas havia um vazio que só Jesus podia preencher. O desejo de ver Jesus atrai a vista dele. Sabe o que vai atrair Jesus para a sua vida? Quando você decidir, de verdade, querer aproximar, querer se aprofundar e conhecer esse Deus maravilhoso. Aí vai despertar o interesse dele em você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem mais pressa em nos encontrar do que a gente encontrar com ele. Eu digo para você essa noite que Jesus, ele está mais próximo de você do que a roupa que está no seu corpo. Mas ele quer que você desperte para querer conhecê-lo de verdade. Para que ele possa dizer assim para você, hoje me convém entrar na tua casa. Jesus vê o interior e não a aparência. Jesus disse que Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, repousar em sua casa. Jesus, ele viu o que estava no interior de Zaqueu.
Jesus ele notou, porque Jesus ele conhece o que se passa em nosso coração, em nosso intelecto. Deus ele sabe todas as coisas. Então Jesus viu nele um interesse que não foi interesse pessoal, não foi interesse de querer alguma bênção, porque a multidão estava ali em volta e muitos queriam uma cura, ou queriam uma libertação, ou queriam uma resposta, ou queria, sabe, uma mudança de vida. A maioria queria assuntos pessoais. Mas Zaqueu não, Zaqueu ele não precisava ele não precisava de prosperidade financeira. Zaqueu não precisava de riqueza. Zaqueu não precisava de uma casa confortável, não precisava de uma cama confortável. Zaqueu não precisava de uma mesa farta, porque tudo isso ele tinha. Zaqueu precisava conhecer a essência desse Deus maravilhoso. E isso que Jesus ele viu em Zaqueu. O interessante é que como a palavra ela se completa, né? O pastor Rafael agora há pouco ele falou sobre a passagem do jovem rico. Olha só, a mesma situação. É um jovem rico que tinha tudo e também foi se encontrar com Jesus. E também foi se encontrar com Jesus e perguntar a Jesus, o que é que eu tenho que fazer para poder herdar o reino dos céus? Né? Eu repetindo aqui a palavra, né? Novamente, Jesus falou para ele assim, tem seguido os mandamentos? Jesus começou a citar os mandamentos, ele, não, para. Tudo isso aí eu já sei desde pequeno. Macaco velho. Jesus disse para ele, então vai, venda tudo que você tem, doa aos pobres, me siga. Jesus sabia a intenção do coração dele. Ele baixou a cabeça, virou as costas e deixou Jesus falando sozinho. Mesma situação. 2 homens ricos. Um procurou Jesus por interesse. O outro procurou Jesus para saber quem realmente ele era. Que sejamos assim, que procuremos Jesus para ter a presença dele, para ter o Espírito dele, para ter a essência dele em nossas vidas. Amém? A palavra convém indica o que é um plano divino, algo necessário para cumprir o propósito de Deus. Jesus falou assim, hoje me convém repousar na tua casa. Porque quem sabe o propósito de Jesus era realmente entrar naquela casa de Zaqueu. Porque ele viu no coração de Zaqueu a humildade, ele viu no coração de Zaqueu a necessidade de salvar não somente ele, mas toda a família, toda a casa de Zaqueu. É quando Jesus ele entra na minha casa, Jesus entra na sua casa. Ele não entra somente para salvar a mim, somente para salvar você, mas não, ele quer salvar toda a casa, todo um conjunto. Amém? Jesus entra onde ninguém quer entrar, porque ele vê além do que os olhos humanos veem. Todo mundo ali desprezava Zaqueu, todo mundo odiava Zaqueu, porque por ele ser um republicano, cobrador de impostos, assim como hoje, as coisas são muito injustas. Os impostos que a gente paga tão caro, eu acho muito injusto. Então as pessoas elas se revoltavam com aquela situação, porém não podia fazer nada porque era lei. Como que a gente vai querer brigar contra uma lei que estabeleceram? A não ser que a gente se torne mais poderoso do que aquele que estabeleceu a lei para a gente mudar essa lei. Mas enquanto isso o povo meio que se revoltava. Não podia ver Zaqueu que falava assim, eu vontade de desganar aqui, cara. Porque tudo que eu tinha eu tive que pagar imposto por causa dele. Então as pessoas se revoltou quando Jesus falou assim, não, hoje eu vou dormir na casa de Zaqueu, hoje eu vou repousar na casa de Zaqueu. O quê? Não acredito, mentira. Nossa, Jesus, né? Você está amarrado, Jesus. Quem é esse homem para merecer que o Senhor entre na casa dele? Isso reflete o quê? Muitas das vezes a gente tem esse espírito de julgamento, né? De pré-julgamento. Natural, todos nós já cometemos esse erro, já cometemos esse pecado de ver, olhar para a pessoa, não conhece a pessoa, nunca conversou com a pessoa
e já pré-julga. Ó, esse aí tem cara de, sei não. Mas depois que conhece a pessoa, as coisas mudam. Poxa vida, você não era o que eu imaginava que você era. Eu já ouvi isso de muita gente. Nossa, eu olhei pra você, eu achava que você era um cara ruim, sabe, que você só anda, né, um cara fechado. Eu falei, não, eu sou feinho assim mesmo. Eu não assusto com a minha cara, não. Mas conversando com você, nossa, é uma pessoa totalmente diferente. Mas o que? É o pré-julgamento. Mas as pessoas queriam condenar aquele homem, ao contrário de Jesus, que queria salvar aquele homem, queria salvar a casa, a vida daquele homem. Onde está escrito que Jesus deve ver além do que as pessoas veem. Nós vemos com os nossos olhos físicos. Jesus deve ver com os olhos espirituais. Uma coisa que eu aprendi a tratar uma pessoa, a conversar com uma pessoa, independente da religião que essa pessoa segue, independente da crença que essa pessoa tem, eu olho para essa pessoa assim como eu aprendi com Jesus. Eu não olho fulano de tal espírita, eu não olho fulano de tal macumbeiro, eu não olho fulano de tal católico, eu não olho fulano de tal budista, não. Eu olho fulano de tal que uma alma, uma valiosidade, uma preciosidade. Todos somos joias raras de Deus. Amém? Não somos mais que os outros, não somos menos brilhantes que os outros. Nós somos almas essas tão valiosas, tão preciosas, que Deus, os anjos e os demônios brigam. Há uma batalha espiritual pela minha alma, pela sua alma, pela alma de um mendigo, que ninguém dá nada por ele. Esse aí vai morrer, sabe, não vale de nada, não presta para nada, não tem serventia de nada mais, não. A alma dele é algo tão valioso que qualquer pedra preciosa deste mundo, e é disputada ou para o reino dos céus ou para o inferno. Quando Jesus visita, ele se importa. Quando Jesus visita, ele não se importa com o passado. Todos os que veem isso murmuraram, segundo as palavras de Deus aqui. Os que viram isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Todos murmuraram e reclamaram. Como assim Jesus ele vai entrar na casa de um pecador, um cara que não vale nada, um cara covarde, corrupto? Tem tanta gente boa aqui que Jesus poderia passar a noite. Tem tanta gente aqui honesta, né? Tem tanta gente aqui bacana, hospedaleira. Não, mas Jesus foi escolher logo a casa desse cara que não vale nada. Quem sabe naquela hora muitos se revoltaram e viraram as costas. Se Jesus é um mentiroso, vai saber. Mas não, Jesus ele entrou na casa daquele homem, um pecador, porque quando Jesus visita, ele não se importa com o passado. Por que Jesus não se importou com o passado daquele homem? Por causa do arrependimento que ele teve, o arrependimento que foi gerado naquele homem, o fruto do arrependimento. Estamos também numa série de mensagens aos domingos, falando sobre o fruto. E o arrependimento também é um fruto que Jesus, que Deus quer colher nas nossas vidas. Amém? Arrependimento dos nossos pecados. A sociedade se prende ao passado, mas Jesus olha para o futuro de transformação. Murmuração sugere julgamento e rejeição coletiva. Por exemplo, que as pessoas só viam os erros de Zaqueu, mas Jesus via o arrependimento que estava para acontecer. Porque Zaqueu ele procurou Jesus não foi à toa, não foi por mera curiosidade. Ele queria saber algo a mais, sabe, a se aprofundar, ter mais conhecimento de quem é esse homem, quem é esse homem. O passado não impede a visita de Jesus. O arrependimento abre a porta para ele entrar. Quando Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Não adianta você correr para poder querer arrumar a casa depressa, porque Jesus já está à porta.
que Jesus já chegou à porta. Jesus bate na porta e pede para você abrir. Mas abrir o quê? O teu coração. Abrir o teu entendimento. Se render aos pés deles. Largar todos os erros do passado. Porque tudo se fará novo. Ele entrará na tua casa, ceará com você e você vai cear com ele. O passado não impede a visita de Jesus. O arrependimento abre a porta para ele entrar. Amém? A visita de Jesus traz arrependimento genuíno. Zaqueu disse que, Senhor, revolto dar aos pobres a metade dos meus bens. A presença de Jesus confronta o pecado e desperta atitudes concretas de arrependimento. Revolto aqui, pesquisei, significa, implica o quê? Em decisão firme, não apenas emoção, não apenas emotiva, não apenas passageira. Creio eu que Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu e eles conversaram, bastante tempo. E Zaqueu, ele extraiu toda a informação possível ali de Jesus, todo o conhecimento daquela pessoa que era o Senhor Jesus. E eu creio que pelas palavras de Jesus foi gerado dentro dele o arrependimento, onde ele disse que, Senhor, eu revolto dar tudo, vender tudo que eu tenho e distribuir aos pobres. Porque ele sabe, ele reconheceu que ele errou, que ele pecou, que ele roubou. Por causa disso, ele prejudicou muitas pessoas, muitos necessitados. Então ele disse a Jesus: eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou tentar de alguma maneira, de alguma forma, restituir essas pessoas, de alguma forma consertar este erro. Zaqueu não apenas chorou, ele mudou de vida, porque Jesus viu aquele arrependimento sincero, genuíno na vida de Zaqueu. Assim é na nossa vida, quando Jesus ele entra para poder mudar, quando Jesus entra para poder mudar a nossa situação, que o nosso arrependimento ele seja sincero, que o nosso arrependimento não seja remorso. Porque o remorso, você erra uma vez, você erra hoje, nossa, meu Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, Jesus, eu nunca mais vou fazer isso. Aí chega no outro dia, você fez de novo. Isso foi arrependimento? Não foi arrependimento. Você ficou com remorso, você ficou com medo, porque você sabe que errou, e por conta desse erro, se Jesus chegar de repente e falar: hoje eu vou entrar na tua casa, você não tem salvação, por causa daquele erro, aquele pecado que está ali, e que você não se arrependeu de fato e de verdade, você apenas teve remorso. Zaqueu não era apenas que, quando Jesus visita de verdade, há mudança visível. A salvação é pessoal, mas alcança a casa inteira. Amém? Foi quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus disse: houve salvação nesta casa. A presença de Jesus transforma o ambiente e toda a estrutura familiar. Quando Jesus entra em um lar, ninguém permanece o mesmo. Por conta daquela atitude de Zaqueu, Jesus disse que houve salvação nesta casa. Jesus poderia simplesmente dizer essa frase diretamente a Zaqueu: hoje houve salvação para Zaqueu. Mas não. Eu creio que como estava Zaqueu, acho que estaria também todo mundo naquela casa. Então todo mundo naquela casa teve aquela salvação. Porque o fruto do arrependimento gerou a bênção. Gerou, o transbordar da presença de Deus na vida de todos naquele lugar. Amém? A visita de Jesus revela o propósito dele: salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? 3 pontos cruciais dessa mensagem antes da gente começar, antes da gente orar. Amém?
Primeiro, o que fez Zaqueu querer ver Jesus? O que despertou a curiosidade dele, igual eu disse no começo? O reconhecimento da necessidade de ser preenchido por algo que só Jesus pode fazer. Zaqueu, ele reconheceu que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Porque há algo dentro de mim, um vazio que precisa ser preenchido, e eu já tentei de várias formas preencher esse vazio, até hoje eu não consegui, até hoje eu não encontrei, mas eu ouvi falar desse Jesus, ouvi falar desse homem que está passando aqui agora, e eu vou até adiante, porque eu tenho que me encontrar com ele, eu tenho que, ver ele de mais de perto, quem sabe assim, este vazio ele pode completar, pode preencher na minha vida. No 2, o que chamou a atenção de Jesus em Zaqueu? O que despertou a atenção de Jesus em Zaqueu? A ponto de Jesus falar assim, hoje eu vou dormir na tua casa, cara. Porque hoje o negócio vai acontecer lá. O que? Justamente o que? A humildade e a sinceridade. O que é humildade? Como o pastor Rafael disse, que humildade, gente, não é a pessoa ser pobre, não. Eu sou humilde porque eu sou... Não. Porque tem muito pobre que é soberbo. E tem muito rico que é humilde. Humildade é que a palavra de Deus é bem clara quando ela diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque esses verão a face de Deus. Eu me tornar humilde não é eu pagar de bonzinho, não, vou ser humilde agora porque eu sou crente. Eu sou humilde. Não, é humildade de espírito, sabe? Eu sou humilde porque eu reconheço que eu posso ser o rico que for, mas sem aquele homem lá em cima, eu não sou porcaria nenhuma. Eu posso ser o rico que for, mas se eu não estender a mão para um próximo, se eu não ajudar o meu próximo, eu não valho nada. Eu posso ter a riqueza que for, mas se eu não reconhecer que tudo veio da graça de Deus, então eu não sou nada. Isso é humildade, é reconhecer que sem Deus a gente não somos nada, não podemos fazer absolutamente nada. No 3, digo aqui o seguinte, como eu comecei na pergunta, se você recebe um telefonema, um WhatsApp, de uma pessoa falando assim, eu estou chegando na sua casa aí. Então a pessoa vai lá correndo, arruma o que der para arrumar, porque a pessoa está chegando. O mesmo eu digo para você, Deus manda dizer nessa noite para você, arruma a tua casa, porque Jesus está voltando, Jesus está chegando. Eu não digo da casa física, eu digo da casa espiritual. Sabe como é que Deus ele quer você? Sabe como é que Deus ele quer entrar na sua casa? Vou te dar um exemplo aqui de como Jesus ele quer entrar na sua casa. Por favor, Luiz. Irmã Fátima, você pega aquele negócio para nós, por favor. Vamos dar um exemplo aqui do nosso irmão. Ele é rico, não precisa de nada, ele tem prosperidade, ele tem propriedades, ele tem fartura na casa. Mas ele, assim como Zaqueu, ele resolveu querer conhecer Jesus, ele resolveu querer, se aproximar de Jesus, ele resolveu querer ser preenchido aquele vazio por Jesus. Então Jesus, ele vai chamar ele e fala, vem até mim. Não, calma aí, espera só um pouquinho. Tem muita carga em você, tem muito título em você. Tira essa blusa, isso, tira esse fardo das suas costas, essa responsabilidade das suas costas. Isso. Agora, subir, irmã Fátima, por favor. Agora vem até a mim. Não, mas espera aí, tem muita coisa ainda. Tira os seus sapatos, porque você vai estar na minha presença, e a minha presença é santa, é sagrada. Isso. Não, calma aí. Você ainda está de meia, você ainda está calçado ainda. Tem muita coisa aí, você tem que ser tirada. Você tem que se esvaziar. Aquele que quer encontrar a presença de Deus, aquele que quer que Jesus ele faça morada na sua casa, na sua vida, você tem que se esvaziar.
esvaziar de coisas, de pessoas, de apegos. Então Jesus, ele viu que você se esvaziou, aí que chamou a atenção de Jesus. Então fala: hoje me convém estar na tua casa, venha até a minha presença. Quando você se esvazia de você, porque você quer receber a presença de Deus maravilhoso, mas muitas das vezes você pode estar ferido, você pode estar com vazio, você pode estar machucado, mas Deus vai fazer assim com você, ó. Ele vai lavar suas feridas, Ele vai passar o bálsamo da cura na sua alma, vai arrancar de você toda mazela, toda sujeira, porque para estar na presença dEle, Ele vai te tornar uma pessoa limpa, Ele vai te tornar uma pessoa pura e abençoada. Ele vai lavar as suas vestes, Ele vai lavar a sua alma, para que você fique leve, e sendo assim você pode estar com Ele, sendo assim você vai estar com esse Jesus maravilhoso. Ele vai entrar na sua casa, Ele vai salvar você e toda a sua família, em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite, fique de pé no seu lugar essa noite. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. E eu faço essa pergunta neste momento: se tem alguém aqui nesta noite que apenas ouviu falar de Jesus por informações, desde a infância, a juventude talvez, mas de repente você que está aqui essa noite, você quer tomar essa decisão de: não, eu quero me aproximar, eu quero conhecer esse Jesus em espírito e em verdade. Eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que preenche todo o vazio. Esse Jesus que entra na minha casa e traz a salvação, não só para mim, mas para toda a minha família. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se entregar para esse Jesus, levanta as suas mãos e vem até a presença de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vem até em frente ao altar onde Jesus está presente. Se tiver alguém aqui nessa noite que reconhece que não, a minha casa espiritual, o meu eu, tem andado um pouco bagunçado, e eu preciso arrumar essa casa, porque a qualquer momento Jesus, Ele vai chegar, a qualquer momento Jesus, Ele vai se encontrar e vai dizer: hoje eu vou para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a toda a igreja que venha até aqui à frente e que se aproxime desse Jesus, porque Ele está passando. Zaqueu, ele teve uma atitude de ver Jesus passando, então ele correu para ficar mais perto desse Jesus. Eu chamo toda a igreja para estar à frente do altar, em nome do Senhor Jesus, para que possamos orar nessa noite, e que Jesus, Ele venha purificar a sua vida, que Jesus, Ele venha entrar dentro da sua casa, que Jesus, Ele venha trazer a salvação para você, trazer a salvação para aquele ente querido, trazer a salvação para aquela pessoa, sabe, seu conhecido, o seu parente que necessita se encontrar com esse Deus, necessita se encontrar com esse Jesus. Que você possa fechar os seus olhos e você vai clamar a esse Jesus. Esse agora é um momento seu com esse Jesus maravilhoso. Você vai pedir a Ele neste momento para que Ele venha entrar na sua casa, para que Ele venha entrar na sua vida, para que Ele venha trazer a transformação, para que Ele venha trazer a salvação para você e toda a sua casa, porque Ele está aqui presente nesta noite, meu irmão, minha irmã. Jesus está mais perto de você, eu repito, do que a roupa que está no seu corpo. Ele está aqui pronto para te lavar, Ele está aqui pronto para te purificar, Ele está pronto aqui para salvar a sua vida. Ele espera apenas uma atitude da tua parte, que é reconhecer que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nada podemos fazer.
Fale com Deus nessa noite, fale com Deus nessa noite, fale com Deus nessa noite. É o seu momento dele, é o seu momento seu com ele. Ele está aqui presente, ele está aqui para te ouvir, ele está aqui para mudar a sua vida, ele está aqui para te abraçar, ele está aqui para curar as suas feridas, ele está aqui para mudar o teu ser, mudar a situação da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fale com Ele nessa noite, abra a tua boca e conversa com Ele, porque Ele busca verdadeiros adoradores. Ele procura pessoas que queiram conhecê-lo, pessoas que queiram a presença dEle, pessoas que queiram conhecê-lo em espírito, em verdade, mas não somente por informações. Ele está aqui para te dar algo, Ele está aqui para te dar muito mais do que apenas conhecimento, do que apenas informações. Jesus está aqui para derramar da essência dEle na sua vida. Jesus está aqui para derramar do Espírito dEle na sua vida. Jesus está aqui para derramar da graça dEle na sua vida. Eis que Ele te envolve com o teu fogo. Eis que Jesus, Ele te envolve com o teu Espírito, para que você seja forte, para que você seja corajoso, para que você tenha mais intimidade com Ele. Está chegando aí o dia do nosso imersos. É um dia que será um dia maravilhoso. Será um dia que Deus, Ele marcou para se encontrar com todo aquele que quer conhecê-lo, com todo aquele que quer ter mais profundidade, com todo aquele que quer ter mais intimidade com Ele, mais profundidade. Jesus quer revelar para você algo maravilhoso, algo que nenhum olho jamais vai ver, nenhum olho físico jamais vai ver. Jesus quer te mostrar, Jesus quer te presentear com a grandiosidade que é a salvação da tua casa, a salvação da tua família, a salvação do teu ente querido, a salvação do teu amigo, da tua amiga, a salvação do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua avó. Jesus, Ele quer salvar a todos. Jesus, Ele quer fazer hoje morada na sua casa, para que muito em breve, e não demora muito, todos nós possamos fazer moradas junto com Ele, nas mansões celestiais, em nome do Senhor. Meu Pai, abençoar, Senhor meu Deus, a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, meu Deus, na tua casa, na tua presença essa noite. Meu Deus, que o Senhor entre, Senhor, nessa noite e faça, meu Deus, morada na vida do teu povo, meu Pai, na vida do teu servo, na vida, meu Deus, dos teus filhos, das tuas filhas. Ah, Senhor amado, que haja salvação na nossa casa, que haja salvação, ó Deus, na nossa família. Meu Deus, que onde o Senhor passa, onde o Senhor visita, meu Pai, nada fica comum, nada fica como era antes. Sim, meu Pai, que quando o Senhor passa em algum lugar, tudo muda. Então, meu Deus, que a nossa vida, Senhor, ela venha mudar para melhor. Meu Deus, que a tua graça, ela venha ser transbordante, meu Pai, não somente na nossa vida pessoal, mas também, meu Deus, em volta de todos aqueles, meu Pai, que estão, meu Senhor, na nossa casa, na nossa família. Todos aqueles, meu Senhor, que necessitam, ó Pai, da tua graça, da sua salvação, que o Senhor, meu Deus, venha alcançar, que o Espírito Santo, com teu resgate, vá de encontro a cada um que se encontra perdido, cada filho que se encontra perdido, que seja resgatado, que seja recuperado e que seja trago para a presença do Senhor nosso Deus. Assim eu encerro esta palavra desta noite, assim eu encerro a reunião desta noite. Erga as suas mãos para os céus, o mais alto que você puder, e diga: e que o amor de Deus Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo
Em nome do Senhor, eu esqueci, mas louvado seja Deus, porque a gente fica tão envolvido com o Espírito Santo que as palavras fogem da nossa boca. Aplauda ao Senhor nosso Deus, glorifica o Senhor com as tuas palmas, em nome do Senhor Jesus. Que sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê uma passadinha aqui no nosso café da comunhão, amém, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.